Internacional. This is the last stop on this train. Everyone please leave the train. Thank you for riding with MTA New York City Transit. Acusado de diversas fraudes, fake news, tentativa de golpe. Pois é, parece que eu estou falando de alguém aqui no Brasil, né? Mas não. Estou falando de alguém nos Estados Unidos, que inclusive é muito amigo desse alguém que vocês possivelmente imaginaram aqui no Brasil. Estou falando do Trump. O Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, vai ter que desembolsar, aliás, teve que desembolsar ontem, segunda-feira, uma fábula de alguns milhões de dólares como multa devido a um dos processos judiciais. Quem traz as informações completas é o nosso correspondente em Nova York, Carlos Kaminski. É com você, Kaminski, direto aí do frio de Nova York. Olá, Ricardo Veg. Olá, Fábio Marçal. Olá, bichos tagarelas. Aqui, Carlos Kaminski, de Nova York. E o ex-presidente Donald Trump teve que fazer um depósito judicial de 175 milhões de dólares em seu caso de fraude civil em Nova York nesta segunda-feira, evitando assim a apreensão de seus ativos por autoridades estaduais que poderiam ter atrapalhado o império de negócios do ex-presidente dos Estados Unidos. O republicano Donald Trump, que deve enfrentar o presidente democrata Joe Biden na eleição de novembro, aqui nos Estados Unidos, foi considerado responsável em 16 de fevereiro por inflar fraudulentamente seu patrimônio líquido em bilhões de dólares para garantir melhores condições de empréstimos e seguro. Trump originalmente precisava pagar uma fiança de 450 milhões de dólares, mas um tribunal de apelações, em 25 de março, suspendeu a execução do julgamento do juiz Arthur Engoron, com a condição de que Trump pagasse a quantia menor dentro de 10 dias. O título impede que a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, vá atrás das propriedades de Donald Trump, incluindo o Trump Tower, seu resort de campo de golfe de 370 acres em Westchester, e sua propriedade Mar-a-Lago, na Flórida. Trump negou irregularidades e disse que o caso é uma caça às bruxas política por James, um democrata que o processou em 2022. Em um pedido de 92 páginas, o juiz Engoron descreveu como Trump instruiu os deputados a mudar os valores de suas propriedades para chegar ao patrimônio líquido desejado. Isso aconteceu há uma década antes da sua entrada na política. O caso faz parte de um turbilhão de problemas legais que Trump enfrenta, incluindo um julgamento criminal em Nova York que deve começar em 16 de abril. Trump, que se declarou inocente, é acusado, nesse caso, de encobrir ilegalmente pagamentos de dinheiro de caixa doces a uma estrela pornô antes da eleição de 2016. Ele também foi acusado em 2 casos de tentar derrubar sua derrota eleitoral em 2020 para Biden, em um outro por lidar com documentos confidenciais ao deixar o cargo. Esses foram esses processos últimos estão atrasados e podem não ir a julgamento antes da eleição de novembro. Em todos os casos, Donald Trump se declara inocente. Então, Donald Trump fez esse pagamento para evitar aí um bloqueio nos seus bens, mas ainda
mesmo assim, Donald Trump continua favorito na corrida para a Casa Branca neste ano, que provavelmente Trump e Biden serão os candidatos aí que vão concorrer em novembro nessa disputa que promete ser muito, mas muito acirrada para ver quem chega até a Casa Branca. É isso aí, meus amigos. Um forte abraço a todos. Podcast Bichos Tagarelas.